A gente vai usar um termo para vocês agora que vão ser futuros empreendedores, que é pivotar. Você sabe o que é pivotar? É que você vem para cá, você muda a direção um pouquinho para cá, você pivotou. Então a gente vai pivotar agora para a ciência e para a medicina. E eu vou chamar aqui um craque no assunto, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer alguns anos atrás, na Rede DOR, através do Instituto DOR, professor titular do UFRJ, Steven Zenz, por favor. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui, podendo conversar com vocês um pouco. Vamos falar um pouquinho sobre ciência feita no Brasil, isso foi muito conversado na apresentação anterior, e sobre as possibilidades que a gente tem de entender um pouco mais da própria capacidade terapêutica dos canabinoides, né? Eu começo só apresentando o grupo. Eu coordeno um grupo de pesquisa na UFRJ, no Instituto DOR, no Rio de Janeiro, onde a gente trabalha basicamente entendendo os mecanismos que estão por trás de substâncias com potencial terapêutico, e no caso especificamente de hoje, substâncias da cannabis, né? E aí cabe uma lembrança interessante que diz respeito às primeiras descrições de aplicação médica da cannabis, isso há 1500 anos antes de Cristo, na China, em que ela era, de certa maneira, prescrita por esse imperador, que tinha inclusive um colar de cannabis apresentado aqui nessa imagem, e cuja aplicação tinha relação com dor, artrite e perda de memória. O que é interessante que são aplicações que estão sendo estudadas atualmente. Mais para próximo da nossa época, em 1843, vamos dizer assim, o primeiro trabalho da descrição da aplicação médica da cannabis pelo Sir William Brooke. E ao longo de todo o século XIX havia uma grande quantidade de produtos à base de cannabis que eram utilizados para uma infinidade de aplicações também, tá? E isso tudo, a gente estava falando até agora dos chamados fitocannabinoides, né, que são esses canabinoides que vêm das plantas. Até que o Raphael Mechoulam, em Israel, há 40 e poucos anos atrás, não só descreveu os fitocannabinoides, mas também descreveu os endocannabinoides, que são aqueles canabinoides produzidos pelo nosso próprio corpo. Isso muda, inclusive, a nossa própria perspectiva em relação à importância dessas substâncias para o próprio controle do sistema nervoso. Essa imagem aqui ela descreve o que a gente chama de uma célula que está descrevendo todos os efeitos do chamado sistema endocannabinoide. É uma figura complicada, mas basicamente cada uma esses desenhozinhos aqui são como se fossem receptores, como se fossem fechaduras, onde as substâncias canabinoides, sejam elas as endocannabinoides ou as das plantas, têm uma ação, e essa ação acaba modificando o comportamento da célula. Pensando no sistema nervoso, acaba modificando o comportamento do neurônio, acaba trabalhando com o que a gente chama de homeostase, e tem, por conta disso, um impacto basicamente em todo o processo de comunicação celular, em tudo que está acontecendo aqui agora com vocês, pensando, ouvindo, vendo. Isso tudo passa por ações que dependem do sistema endocannabinoide, tá? E tem, por conta disso, não só dessa descrição histórica, mas do potencial que foi descrito em várias partes do mundo, como que a gente pode trabalhar para entender melhor justamente as aplicações terapêuticas, entender também melhor o próprio sistema endocannabinoide, tá? E como a gente pode acelerar os testes biológicos nesse sentido. Essa imagem também não é muito fácil, mas ela, na verdade, descreve alguns dos diferentes canabinoides, tá? Com as aplicações terapêuticas ou fenômenos biológicos associados que já foram descritos pela literatura, tá? Então, em resumo, a gente tem mais de 90 canabinoides, né? Os mais conhecidos são o THC, que tem a atividade psicoativa, e o CBD, que não tem uma atividade psicoativa, mas além desses dois, tem mais de 90 com capacidades terapêuticas completamente inexploradas. E o que a gente está tentando fazer no laboratório é desenvolver testes em que a gente possa identificar melhor todos esses potenciais que são descritos relacionados à inflamação, a crescimento tumoral, à cognição e vários outros associados a isso também. Então, o que a gente faz para estudar isso no laboratório? A gente cria células do cérebro. A gente cria neurônios, a gente cria outras células do cérebro, e isso nos dá uma capacidade de resposta, de identificação de propriedades terapêuticas muito ágil. Como é que a gente faz isso? A gente usa uma técnica que foi descrita no Japão e que deu o prêmio Nobel
para o Shinya Yamanaka em 2012. O que ele fez? Ele pegou um fragmento da pele e, a partir desse fragmento da pele, uma célula que a gente chama de fibroblasto, ele é capaz de fazer essa célula voltar, entre aspas, no tempo, e a célula passa a se comportar como uma célula embrionária. E uma célula do embrião pode virar qualquer tecido do corpo. O que a gente faz é essa tecnologia, só que a gente adaptou a tecnologia do Yamanaka, e ao invés da gente pegar a pele, a gente pega urina. Na urina há células, e com isso a gente consegue ter acesso a células de pacientes, por exemplo, como os pacientes que foram descritos no filme Ilegal. Ou pessoas mais idosas, com Alzheimer, isso tudo facilita muito, e foi a partir daí que a gente desenvolveu toda a plataforma do nosso laboratório. A partir da urina de doadores, a gente cria células, como, por exemplo, neurônios. E aqui é basicamente o racional, né? A gente tem acesso a essas células dos pacientes, faz o processo de reprogramação descrito pelo Yamanaka no Japão, e a partir daí a gente cria diferentes modelos biológicos, células vivas humanas que vêm do cérebro, mas que não estão ligadas ao corpo de uma pessoa. Tá? Aqui a gente tem um banco com mais de 150 pacientes, com células reprogramadas desses pacientes, e aqui um exemplo do que a gente chama de um organoide cerebral, que também é conhecido como minicérebro, que não é um nome bom, mas ele ajuda a gente a fazer esse tipo de conexão, em que são pedaços de tecido cerebral humano criados em laboratório a partir da urina de pessoas. Tá? Aqui, mais ou menos, como é que eles ficam, como a gente cresce esses fragmentos, eles têm em torno de 5 milímetros cada um, e aqui uma reconstrução tridimensional através de uma técnica de ressonância de tomografia, que você consegue reconstruir esse tecido. Aqui é um corte dele, mostrando que ele tem cada cor aqui representa um tipo de célula, em que ele tem a organização que é observada no cérebro humano dentro da cabeça das pessoas. O que a gente fez, e esse aqui é um dos trabalhos nossos, a gente comparou toda a produção de proteínas desse tecido criado em laboratório com o tecido humano do cérebro, e há uma série de similaridades nesses dois tecidos. Mais recentemente, isso aqui é um trabalho do ano passado, a gente também, com o apoio de matemáticos da UFRJ, a gente conseguiu melhorar o processo de crescimento desse tecido. E com isso a gente criou esses fragmentos de minicérebros ou de organoides com esses pontinhos pretos. Vocês podem se perguntar, o que é esse pontinho preto no meio desse organoide? E a gente percebeu que eram proto-olhos. Então, a gente consegue criar o tecido cerebral humano com estruturas do olho humano, o que é uma característica do desenvolvimento do cérebro humano. Tá? Então, obviamente, o que a gente está querendo mostrar aqui é que a gente consegue uma complexidade desse tecido que nos dá uma confiança para estudar esse tecido como uma plataforma para entender os processos de desenvolvimento do cérebro e de efeitos sobre esse tecido. E, através desse modelo, a gente, por exemplo, foi o primeiro grupo no mundo a mostrar a relação entre Zika e microcefalia. E também descrevemos medicamentos que já eram utilizados para outras funções, como, por exemplo, sofosbuvir, utilizado para hepatite C, que pode ser utilizado, eventualmente, por mulheres grávidas no caso de uma nova epidemia de Zika. Tá? E esse trabalho é um outro trabalho nosso, que vai ser publicado agora, o embargo cai dia 12 de março, que é um trabalho que eu me orgulho muito, em que a gente mostra que, muito provavelmente, os casos mais graves de Zika aconteceram no Nordeste brasileiro, que foi o epicentro do mundo da microcefalia, por conta da falta de saneamento básico, da relação com a qualidade da água no Nordeste. Mas isso é uma outra história, e ela vai ser publicada na semana que vem. Bom, o que mais a gente faz com esse tecido cerebral humano que a gente cria em laboratório? A gente tem uma parceria já de 5 anos com uma empresa de cosméticos, então a gente cria neurônios sensitivos em laboratório. E esses neurônios são enviados para a França para testes de cosméticos. E por que isso é interessante? Porque essas células, elas respondem, por exemplo, a canabinoides e a outras substâncias que ativam os receptores canabinoides. E também ativam receptores, por exemplo, relacionados à dor, que é o caso do TRPV1, que também é o mesmo receptor que faz com que a gente consiga sentir aquele ardido da pimenta. Tá? Bom, meu interesse por canabinoides começou há 10 anos atrás, quando a gente publicou esse trabalho mostrando um efeito de canabinoides sobre a sobrevivência celular. Então, tudo aquilo que a gente estava conversando nas outras apresentações sobre tabu, sobre isso tudo, acaba vindo com informação, quer dizer, um efeito benéfico dos canabinoides sobre a formação dos tecidos humanos. Isso também tem já muita longa data. Esse aqui é um trabalho pioneiríssimo de um pesquisador brasileiro, Elisaldo Carlini, que foi feito junto com Rafael Mechoulam, que descreveu os fitocannabinoides e os endocannabinoides, e que mostram, o primeiro trabalho que mostra o efeito do canabidiol sobre epilepsia.
E aí eu passo aqui para caracterizar rapidamente a importância da epilepsia, o impacto da epilepsia no mundo. São 50 milhões de pessoas afetadas, que têm a vida comprometida por conta das crises epiléticas que podem ser causadas por lesão cerebral, fatores genéticos e alta temperatura ou febre. Tá? E isso é importante porque eu faço agora uma ponte com o que foi citado anteriormente do filme O Ilegal, onde a gente trabalha com crianças que têm um desses tipos de epilepsias infantis, que é a chamada síndrome de Dravet, em que há descrições do efeito do CBD, do canabidiol, sobre essas crianças, reduzindo as crises epiléticas. Só que há também relatos de que, muito provavelmente, a combinação de outros canabinoides pode ser, inclusive, mais benéfico, dependendo de cada criança, né? Lembrando aqui a ideia de a gente ter mais de 90 canabinoides. E há, inclusive, evidência de que o THC, em proporções baixas, pode também ter um efeito benéfico sobre essas crianças. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa entender o que está acontecendo e qual é a via metabólica que pode ser alterada beneficamente, de maneira positiva, por esses canabinoides nessas crianças. E aí eu vou apresentar, nessa última parte dessa fala, como que a gente está trabalhando uma plataforma que a gente chama de medicina personalizada, nesse caso específico, para crianças com síndrome de Dravet, que é essa epilepsia infantil, que foi inclusive descrita no Ilegal. Tá? Aqui são exemplos de 3 dos nossos pacientes em que a gente faz o sequenciamento genético, então a gente sabe, todos eles têm mutação nos canais que a gente chama de canais de sódio, que são importantes para a comunicação celular, e a gente caracteriza essas linhagens, a gente produziu a partir da urina dessas crianças essas células e esses organoides cerebrais dessas crianças. O que a gente faz com isso agora, com esse tipo de tecido? A gente coloca esse tecido sobre placas que são capazes de medir atividade elétrica, né? O nosso cérebro funcionando, ele funciona por conta de eletricidade. Essa comunicação celular depende de eletricidade. E aqui o que vocês vão estar vendo é uma criança controle, uma criança com Dravet, e aqui vocês vão ver a atividade cerebral desses organoides cerebrais no nosso laboratório. Então aqui é atividade controle, aqui é atividade... A gente pode medir exatamente o que está acontecendo ali nessa comunicação celular entre os neurônios que estão vivos, crescendo dentro desse tecido cerebral. Já dá para ver que tem uma diferença, né, aqui nas cores. Isso a gente depois consegue trabalhar em cima de números. E aqui são algumas dessas alterações. Você tem alterações eletrofisiológicas que a gente consegue observar no laboratório que corroboram o que acontece de fato com essas crianças. E o que a gente percebeu, e inclusive com conversa com algumas das mães dos pacientes, é que havia uma relação entre o aumento da temperatura e o início das crises epiléticas. Isso também se confirma em outros trabalhos publicados em que o exercício físico e o próprio estresse, que são fatores que aumentam a temperatura corporal, acabam também aumentando a quantidade ou disparando as crises epiléticas. A gente pegou os pacientes, né, do nosso laboratório e resolvemos medir algumas proteínas específicas e que têm um papel importante na proteção das células em virtude da alta temperatura. Então, aqui você tem situação controle, né, paciente controle, paciente com Dravet, numa temperatura normal, você não tem alteração da produção dessa proteína, que chama-se HSP70, é o nome dela. Crianças controle, quando você aumenta a temperatura, a gente simula uma febre no laboratório, você aumenta a produção dessa proteína, que ela é protetora para as células. No caso das crianças com Dravet, você não tem esse aumento na quantidade esperada. Então, isso mostra uma possibilidade terapêutica de modulação dessa proteína de estresse nessas crianças. Isso se faz o quê? Se faz consciência, como foi dito na apresentação anterior, com a coisa do protagonismo da ciência no Brasil. Tá? E toda essa relação das crises epiléticas nessas crianças dependem do aumento da temperatura, que a gente pode chamar desse primeiro hit inflamatório, mas dependem também da própria inflamação ou da neuroinflamação. Hoje em dia, você tem um grande número de pesquisadores no mundo estudando a inflamação como um fator crucial para câncer, para Alzheimer, para Parkinson e também para epilepsia. E há, obviamente, o potencial terapêutico da cannabis dentro dessa seara. Aqui é um slide complicado, mas é só para mostrar que existe uma proteína chamada NF-κB que acaba convergindo uma série de fenômenos inflamatórios dentro do cérebro.
a gente criou um modelo em que a gente pega células desse cérebro que a gente desenvolveu em laboratório, desses organoides cerebrais, e a gente consegue simular essa inflamação. Como é que a gente vê isso? Quando o núcleo da célula fica verde, significa que esse fator, o NF-κB, ele pulou do citoplasma e foi para o núcleo. Então, isso dispara a inflamação. Então, a gente tem uma evidência visual dessa inflamação. Quando a gente trata essas células com canabinoides, a gente primeiro cria a inflamação no laboratório, então aqui a situação controle. Com canabinoide, você aumenta essa inflamação. Com o TNF, você aumenta essa inflamação. Quando você usa o canabinoide, você bloqueia essa inflamação. Então, uma evidência de um efeito anti-inflamatório de derivados de canabinoides sobre células do cérebro criadas em laboratório. Por último, um outro estudo que a gente está fazendo, que é um estudo que tem um impacto mais até global, felizmente, pelo menos no momento, do que no Brasil, que tem a ver com a dependência por opioides, né, que é uma epidemia, de certa forma, nos Estados Unidos, né, são analgésicos que causam dependência, e a gente está trabalhando num modelo em que a gente vai criar essa dependência por opioides nos organoides cerebrais e ver o efeito de canabinoides, já que há descrição de uma redução de dependência de opioides, pelo menos nos estados onde a maconha foi legalizada, por conta do uso de cannabis. E a gente vai testar isso no nosso modelo. Então, para finalizar, a gente tem toda a plataforma que roda no Brasil para a produção de organoides cerebrais. A gente tem os modelos para estudar inflamação, a gente tem os modelos para estudar atividade elétrica e a gente agora tem também um robô em que a gente pode fazer isso fazendo as mais variadas combinações dos canabinoides. Então, a gente pode testar esses canabinoides e criar uma medicina personalizada para as crianças com epilepsia e para as mais variadas doenças a partir do nosso banco de células dos pacientes, com a expectativa de poder identificar aquela proporção de canabinoides, né, envolvendo aí CBD, THC e outros, que pode ter um efeito mais definitivo ou melhor para cada indivíduo. Por último, comentário rápido, que também é uma outra área que está crescendo muito do ponto de vista científico, que é o impacto da redução dos chamados endocannabinoides naturalmente durante o envelhecimento. Tá? Então, existe toda uma perspectiva de utilização de canabinoides quase como se fosse uma reposição hormonal ao longo da vida, e principalmente para os adultos e idosos. Tá? Isso está bem representado por esse trabalho, que é um trabalho que saiu numa revista que é muito conhecida internacionalmente, que é Nature Medicine, que mostra o efeito benéfico do THC, mais uma vez no ponto da importância da informação, né? A gente tem aquele preconceito com THC, a gente que eu digo a sociedade, e aqui um efeito benéfico do THC sobre a função cognitiva de animais, no caso foram camundongos utilizados, tanto adultos quanto idosos. E o ensaio, apesar do slide não parecer muito fácil de entender, ele é interessante, mas dá para explicar rapidinho. Aqui é uma tarefa e o animal ele não conhecia aquela tarefa, então ele demora um tempo para aprender, né? Aqui tempo de latência em segundos, 60 segundos. No segundo dia é testado aquilo, então o animal, numa situação controle, demora menos tempo e quanto mais vezes ele faz isso, mais rápido ele aprende. Mas o animal que recebeu o THC, ele aprendeu mais rápido. Tá? Então, existe uma evidência clara em animais de que, durante o envelhecimento, perde-se os componentes, os endocannabinoides, e que eles podem ser repostos através, por exemplo, do uso de THC. Então, isso é um estudo em laboratório, mas que tem um potencial clínico imenso, pensando principalmente na questão do envelhecimento da população, Alzheimer, demência e outras condições de saúde. Tá? E isso foi interessante porque fez com que um texto que eu escrevi na Scientific American uns anos atrás tivesse um super impacto pelo próprio título, que maconha é coisa de velho. Esse foi o resumo desse trabalho que eu acabei de mostrar para vocês. Com isso, eu termino minha apresentação, mais uma vez ratificando que esse trabalho é feito no Brasil por pesquisadores brasileiros, e isso me orgulha muito. Obrigado.